Obrigado. Boa noite, prezados irmãos. Neste momento que vamos iniciar os nossos trabalhos, vamos elevar os nossos pensamentos ao Senhor do Universo, nosso Pai e Criador de todas as coisas. Glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade. Jesus, bom e amado Mestre, sustenta teus humildes filhos pecadores nas lutas deste mundo. Anjo bendito do Senhor, abre sobre nós tuas brancas asas e abriga-nos do mal. Levanta nossos espíritos à majestade de teu reino. Infunde em todos nós a luz do teu imenso amor. Jesus, pela tua sagrada paixão, pelos teus martírios na cruz, daqueles que ainda se acham presos no pesado fardo da matéria, a orientação perfeita no caminho da virtude, o único pelo qual possamos te encontrar. Paz a eles e misericórdia aos nossos inimigos. Jesus, recebe de teu seio bendito a prece do uno de teus servos. Abençoada estrela, farol das imortais falanges, purifica-nos com os teus raios divinos. Lava-nos de todas as culpas e atira-nos para junto de teu seio, santuário bendito de todos os amores. Se o mundo com seus erros, paixões e ódios alastra o caminho de espinhos, escurecendo os nossos horizontes com as trevas do pecado, e brilha mais com a tua misericórdia, para que, seguros e apoiados no Santo Evangelho, possamos chegar às moradas de teu reino. Prezados irmãos, vamos fazer o nosso exórdio que nós buscamos no livro Pão Nosso, com o título Temas as Testemunhas, que está lá, assim como diz Paulo, lá em Hebreus. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço. Paulo, Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Este conceito de Paulo de Tarso merece considerações especiais por parte dos aprendizes dos evangelhos. Precisamos ter esta consciência, assumindo essa responsabilidade conosco mesmo. Cada existência humana é sempre valioso dia de luta, generoso degrau para a ascensão infinita. E em qualquer posição que permaneça, a criatura estará cercada por enorme legião de testemunhas. Não nos reportamos tão somente aquela que constitui parte integrante do quadro doméstico, mas, acima de tudo, aos amigos e benfeitores de cada homem que o observam nos diferentes ângulos da vida, dos altiplanos da espiritualidade superior.
Vejamos, prezados irmãos, que nós estamos sendo vigiados a todo momento. Não só por aqueles que fazem parte do seio familiar, como amigos espirituais que se responsabilizaram por nós no mundo dos espíritos. Vamos dar continuidade. Em toda parte da terra, o discípulo respira rodeado de grande nuvem de testemunhas espirituais que lhe relacionam os passos e anotam as atitudes, porque ninguém alcança a experiência terrestre a esmo, sem razões sólidas, com base no amor ou na justiça. Antes da reencarnação, espíritos generosos endossaram as súplicas da alma arrependida. Juízes funcionaram nos processos que lhe dizem respeito. Amigos interferiram no serviço de auxílio, contribuindo na organização de particularidades de lutas redentoras. Esses irmãos e educadores passam a ser testemunhas permanentes do tutelado, enquanto perdura a nova tarefa e lhe falam sem palavras nos refolhos da consciência. Filhos e pais, esposos e esposas, irmãos e parentes consanguíneos do mundo são protagonistas do drama evolutivo. Os observadores, em geral, permanecem no outro lado da vida. Faze, pois, que devemos fazer, pois, o bem possível aos teus associados de luta, que são os nossos familiares, né? Aqueles amigos, todos os amigos, né? De luta no dia de hoje, e não te esqueças dos que te acompanham em espíritos cheios de preocupação e amor. Isso quer dizer, prezados irmãos, que além do nosso convívio do dia a dia, junto aos nossos familiares, junto às criaturas no trabalho, onde quer que estejamos, né? Com o bom exemplo, com a humildade, trazendo em nossa mente sempre o equilíbrio conforme nos ensina o Evangelho de Jesus. Lendo esse tema do exórdio, que nos chama a uma grande responsabilidade conosco mesmo, perante os nossos parentes, né? Perante a população, não só do lar, mas também aonde quer que estejamos. A responsabilidade é tamanha, porque, como já disse Paulo, estamos sendo observados a todo instante e a todo momento. Lendo este trabalho do Exórdio, está lá no livro Pão Nosso, nós buscamos, para dar a continuidade aos nossos trabalhos da noite, no livro O Consolador, que é um trabalho de Emmanuel, com a psicografia de Chico Xavier, nós fomos buscar, na segunda parte desse livro, o tema filosofia,
aliás, o tema na parte de filosofia com o tema vida e aprendizado. Item 116, ou seja, a pergunta: o homem físico está sempre ligado ao seu pretérito espiritual? Veja que pergunta extraordinária. O homem físico está sempre ligado ao seu pretérito espiritual, o nosso passado. Será que existe ligação constante da nossa vida presente com o nosso passado? E como Emmanuel responde, como a maioria das criaturas humanas se encontra em lutas expiatórias, podemos figurar o homem terrestre como alguém a lutar para desfazer-se do seu próprio cadáver, que é o passado culposo. Emmanuel não fala do cadáver, corpo físico. Morrendo a criatura, vai para o túmulo, corpo físico. Mas ele fala desse cadáver, são os nossos erros do passado. Todas as nossas asneiras, as nossas dificuldades de aprendizagem através do amor. Todos os atos danosos que praticamos no passado, ele tem um efeito tamanho no momento que nós estamos vivendo. Por isso, nós estamos colocados no mundo de provas e de expiações. Ninguém foge a essa luta. Teremos que, através de novas aprendizagens, por isso, Deus enviou o seu Filho unigênito, Jesus, a vir à terra, trazendo a água santificante que é o Evangelho. Lembramos daquela passagem de Jesus com a mulher samaritana. Mulher, se tu tomar da água que eu tenho a te dar, jamais voltarás a ter sede. E é no Evangelho de Jesus que nós vamos saciar as nossas necessidades de conhecer realmente o amor. Então, já sabemos que nunca estamos sós. O nosso Pai de infinita bondade colocou sempre ao nosso lado, aonde quer que esteja, seja no mundo material, seja no mundo espiritual, aqueles espíritos que procuram coordenar, procuram nos incentivar, nos ajudar para o caminho reto deste mundo de provas e expiações. Essa imagem temos-la na semente do mundo que, para desenvolver o embrião, cheio de vitalidade e beleza, necessita do temporário estacionamento no seio lodoso da terra, a fim de se desfazer do seu envoltório, crescendo em seguida para a luz do sol e cumprindo sua missão sagrada, enfeitada de flores, de frutos. Veja, nesse momento, prezados irmãos, na Terra, nós que começamos a observar o Evangelho de Jesus,
a água que ele ofertou à mulher samaritana, se faz preciso as nossas modificações cotidianas desse mundo de provas e expiações, buscando a luz necessária para a nossa evolução espiritual, começando a deixar de lado os nossos erros do passado e vivenciar uma nova etapa de amor, de compreensão, não só junto aos nossos familiares, mas junto à nossa irmandade espirituais, que são todas aquelas criaturas que convivem nesse mundo de prova e expiação. Desde aquela criatura mais simples e ignorante, até aquela criatura mais intelectuada, mais amorosa. Enfim, vamos servir de sol também para essas criaturas. Na pergunta 117, a inteligência julgada pelo padrão humano será a súmula de várias experiências do Espírito sobre a Terra? Será que o momento que nós estamos vivendo agora, o momento que nós começamos a observar a nossa necessidade de adiantamento, de usar essa água que Jesus ofertou à mulher samaritana, essa água bendita que é o Evangelho, não é o momento adequado, prezados irmãos, para nós cumprir com esse regulamento, com essa vontade, com esse amor, com essa dedicação de fazer as nossas transformações para o nosso bem-estar espiritual? E a resposta está: os valores intelectivos representam a soma de muitas experiências em várias vidas do espírito no plano material. Uma inteligência profunda significa um imenso acervo de lutas planetárias. Atingida essa posição, se o homem guarda consigo uma expressão idêntica de progresso espiritual pelo sentimento, então estará apto a elevar-se a novas esferas do infinito para a conquista de sua perfeição. Nós estamos vivendo na Terra, neste momento, uma oportunidade tamanha, através do Evangelho de Jesus, para concretizar dentro de nós o amor, junto aos nossos mais próximos, como nós já acabamos de falar, são os nossos familiares. Seja esse familiar aquele que está mais atrasado, trazendo ainda sérias consequências para consigo mesmo, mas nós devemos tomar o cuidado, principalmente o devido respeito de saber lidar com aquela criatura, tomando conhecimento também que ele, embora sendo nosso parente, ele é também filho de Deus. E dentro dessa compreensão, nós vamos tendo a calma necessária de saber lidar com aquela criatura
e nas oportunidades que surgir, estaremos sempre junto a Ele, levando a mensagem de Jesus, com a calma, com a paciência, com a resignação, porque essa ou aquela criatura também está servindo de instrumento para o nosso melhoramento, tirando dele, através da nossa calma, a condição necessária para saber instruí-lo, ajudá-lo com muita calma, com muito amor. É isso que Emmanuel nos ensina. Na pergunta 118, como se registram as experiências do espírito em uma encarnação? Vamos aproveitar essa encarnação no momento para servirem de patrimônio evolutivo nas encarnações subsequentes. O que é que nós devemos? Essa pergunta é o seguinte: o que é que nós devemos fazer ou praticar nesse momento dessa oportunidade presente de nossa reencarnação, para nos transformar para uma condição melhor? É isso. A pergunta é essa. O que é que nós devemos fazer com as nossas experiências, a fim de subir um pouco mais, manifestando o amor em cada um de nós? Então Emmanuel responde: é no próprio patrimônio íntimo que a alma registra as suas experiências no aprendizado das lutas da vida, acerca das quais guardará sempre uma lembrança inata nos trabalhos purificadores do porvir. O que essa lembrança inata, que ela está aonde ela se encontra localizada, está na nossa consciência. Há determinadas situações que nós queremos tomar uma atitude e, fazendo um pensamento, orando a Deus, como devemos resolver determinada situação. E logo chega em nossos pensamentos, como espécie de um aviso, um conselho espiritual para nós, para que possamos tomar uma decisão a menos, onde, se fosse tomar de acordo com o momento, nós sairíamos mal na situação. Então, as testemunhas que Emmanuel fala, são os nossos anjos guardiões, são os espíritos protetores que estão nos assistindo sempre. Eles não falham. Aonde eles estiverem, há uma ligação do ser humano para com ele e vice-versa muito maior. Então, é nesse momento onde a calma, a tranquilidade pode ser muito suficiente para que seja tomada determinada decisão. Vamos para a pergunta 119. Como devemos proceder para dilatar nossa capacidade espiritual? É interessante essa pergunta. Como devemos proceder
para dilatar nossa capacidade espiritual. Por exemplo, se eu, Claudivan, digo comigo mesmo, o que é que devo fazer para avançar espiritualmente falando? Mas não é tão fácil, né, prezados irmãos? Então veja a resposta de Emmanuel. Ainda não encontramos uma fórmula mais elevada e mais bela que a do esforço próprio, dentro da humildade e do amor. Preciso a paciência, é preciso o amor, é preciso saber parar, repensar para tomar determinadas atitudes, prezados irmãos. No ambiente de trabalho e de lições da terra, onde Jesus houve por bem instalar a nossa oficina de perfectibilidade para a futura elevação dos nossos destinos de espíritos imortais. Ainda não encontramos uma forma mais elevada e mais bela que a do esforço próprio, dentro da humildade e do amor. Quem é que nos ensina isso? Quem é que nos dá a dose necessária para acalmar as nossas dores espirituais? Eu não digo as dores físicas, mas as dores espirituais. Não tem outro caminho, prezados irmãos. É o Evangelho. É preciso que cada um de nós, que sentimos fome e temos a necessidade de saciar essa fome, essa necessidade, com alimento material. Mas nosso espírito está sempre constante dessa necessidade maior, desse alimento necessário para a nossa razão, ou seja, para a vivência da nossa razão. É preciso se alimentar e tomar a água que Jesus ofertou através do Evangelho. É esse o nosso caminho, que devemos ter a responsabilidade de todos os dias em que vamos acordar, que nós estamos acordando, depois de um sono benéfico, de elevar os nossos pensamentos a Deus, agradecendo sempre pela noite que repousamos e que Ele nos dê a força necessária para que possamos transportar dentro desse período de um dia, vivenciando o amor junto aos nossos entes queridos, no trabalho, aonde quer que estejamos. Porque é lá fora do nosso lar, que nós muitas vezes vamos encontrar determinadas dificuldades, determinado momento, às vezes até de angústias, de provas, mas reforçado pelo Evangelho, ou saciado pelo Evangelho, nós vamos ter aquela temperança de saber compreender como aceitar ou não determinadas situações, usando sempre a calma, a paciência e também a resignação. Por quê? Porque lá fora
nós não vamos encontrar todas as pessoas preparadas, espiritualmente falando. Vamos encontrar determinadas situações que é preciso o análise, né, para saber como resolver aquele momento com calma e com temperança. Então, prezados irmãos, vamos ainda na pergunta 120. Pode existir inteligência sem desenvolvimento espiritual? Pode existir inteligência sem desenvolvimento espiritual? Vamos entender. E Emmanuel responde: diremos melhor, inteligência humana sem desenvolvimento sentimental, porque nesse desequilíbrio do sentimento e da razão é que repousa atualmente a dolorosa realidade do mundo, o grande erro das criaturas humanas foi entronizar apenas a inteligência, olvidando os valores legítimos do coração nos caminhos da vida. Vamos refletir e tentar buscar os efeitos, o sentido dessa resposta de Emmanuel. O que é que nós estamos vivenciando nesse mundo de provas e expiações, dos acontecimentos, muitos na Terra, com relação a criaturas, nossos irmãos, filhos de Deus, que embora bem intelectualizados, onde buscou pelo meio da ciência, mas são criaturas analfabeto totalmente, faltando-lhe na sua índole a consciência da própria responsabilidade para consigo mesmo, passando despercebido dessa realidade que nós estamos trabalhando para usufruir bens que não são deles. Criaturas, parece que a visão é só para a sua condição física, que só vê o agora. O que eu preciso, materialmente falando. Eu quero ser rico. Eu quero chegar lá de todas as formas, burlando a si mesmo, burlando o seu próprio espírito. E se faz necessário, prezados irmãos, que quando nós praticamos um delito, esse delito assumiu uma responsabilidade. Essa responsabilidade chamando a atenção de si mesmo com relação ao seu destino futuro. E para que essa criatura, lendo esse livro orientador para essa responsabilidade, não será diferente daquela necessidade da reencarnação para que as pessoas ou aquele ente possa
vir novamente para o mundo de expiação, o mundo de provas. Para quê? Para voltar e à escola necessária, aprender as lições necessárias para que ele possa armazenar dentro de si o verdadeiro elemento, quando eu digo de si do espírito, o elemento que nós tanto precisamos, que é o amor. Quando nós temos essa potência, usufruindo esses conhecimentos, vamos observar que nós não precisamos mais de que o nosso pão de cada dia, o nosso lar onde reclinar a nossa cabeça. Se temos o nosso pão de cada dia, é porque Jesus também nos ensinou, né? O trabalho. Viverás do suor de teu rosto. Ora, se nós temos essa ciência, esse conhecimento de que através do nosso trabalho, dos nossos esforços, né, de buscar o nosso pão de cada dia, essa ou esse é a riqueza real, porque vivenciamos as orientações de Jesus, buscando o bem material através do nosso esforço, né, usando a nossa razão para o nosso bem espiritual e material, e também esse bem servir a outrem. Ajudando aos nossos irmãos necessitados. Mas ajudar com uma razão, sabendo isto aqui é meu, eu consegui com meus esforços, com a minha inteligência, mas dentro do princípio de responsabilidade. O que é que nós observamos nos dias atuais? São criaturas, embora intelectualizadas, né, que teve diversas oportunidades de conviver com aquilo que ganha através do trabalho honesto para a sua sobrevivência material, e já com esses bens procurando ajudar a outrem mais necessitados. Mas, na maioria das criaturas, ainda, prezados irmãos, estão distantes dessa realidade. Então, o meu salário é tanto, mas eu preciso muito mais. E vou buscar numa fonte em que eu não trabalhei, em que eu não assumi nenhuma responsabilidade comigo mesmo, mas eu quero viver feliz na terra. Eu quero ser rico. Assim. Então, é dentro desse princípio que Emmanuel nos dá essa lição extraordinária. Diremos melhor, inteligência humana sem desenvolvimento sentimental é pobre, muito pobre. Porque nesse desequilíbrio do querer mais, do sentimento e da razão, é que repousa atualmente a dolorosa realidade no mundo.
Se lembra do nosso exódio? Que nós temos ao nosso redor. Temos criatura, embora distante, em outras esferas até, mas que está com o holofote, o pensamento ligado em cada um de nós. Está vendo todo o nosso momento que estamos vivendo na Terra. Seja um momento benéfico ou seja um momento desastroso, de prejuízos para aquele mesmo espírito, aquela mesma criatura, prezados irmãos. E só o Evangelho, bem estudado, bem orientado, em que a pessoa traga para dentro de si e tenhamos essa compreensão. Eu, Claudivan, já atingi os 79 anos de vida física. E eu não sou mais de que o meu lar onde viver, o meu pão de cada dia. O que hoje mais eu preciso é vivenciar essa aprendizagem do Evangelho de Jesus. Não só Claudivan, mas todos nós, prezados irmãos, que estamos nesse momento aprendendo mais essa lição extraordinária do Evangelho de Jesus, com as devidas orientações daqueles espíritos que já atingiram uma condição espiritual mais avançada, que são os nossos orientadores. Nós devemos dar graças ao nosso Pai Celestial, a Deus, o nosso Pai de infinita bondade, que tem derramado sobre todos nós essa luz, essa beleza, que é o Evangelho espiritual, para nossa aprendizagem e que possamos dar continuidade sempre, vigilante, para conosco mesmo, através dessas orientações. Vamos chegando já, estamos aproximando do final dos nossos trabalhos, mas vamos ler ainda a questão 121 do livro Consolador. A pergunta é o seguinte: o meio ambiente influi no espírito? Se é importantíssima essa pergunta, prezados irmãos. O meio ambiente influi no espírito? Onde é esse? O que será o meio ambiente? É a nossa residência. É a nossa família. E Emmanuel responde: o meio ambiente em que a alma renasceu, muitas vezes constitui a prova expiatória, com poderosas influências sobre a personalidade. Faz-se indispensável que o coração esclarecido coopere na sua transformação para o bem, melhorando e elevando as condições materiais e morais de todos que vivem na sua zona de influência. Aí eu pergunto a todos vocês, caros irmãos, que estão nos assistindo: será que nós estamos verdadeiramente visualizando esses ensinamentos e vivenciando? Visualizando é tomar o conhecimento através da leitura, o cuidado de aprender mais. Mas será que nós estamos vivenciando esse Evangelho? Será que nós, com essa aprendizagem, nós estamos sendo aquela criatura dentro do lar
que, de acordo com a parentela que vivencia aquele ambiente, será que nós, já compreendendo como responsável na condição de pai, de reunir os meus familiares em casa, os meus filhos, às vezes os netos que estão sempre presentes, de ter um momento no dia de reunir todos presentes e buscar a fonte necessária desse ensinamento através do Evangelho no lar, de perder a vergonha de dizer: minha esposa, meus filhos, meus netos, eu tenho uma responsabilidade para consigo, com vocês. Vamos assumir a responsabilidade de pelo menos uma vez na semana tirar uma hora para fazer o Evangelho no lar, trazer um tema do Evangelho e desenvolver aquele tema, procurando com muita calma orientar aquelas criaturas que estão ao nosso lado, mostrando a eles o caminho por onde ele deve caminhar através dessa fonte de amor trazida à Terra por Jesus. É esse o caminho necessário, é esse o alimento necessário para que nós, com a nossa responsabilidade, possamos levar o rebanho adiante, prezados irmãos. Será que aqueles que se dizem espíritas, que já se considera espírita, se assumem já essa responsabilidade de juntar os seus e tirar apenas uma hora para levar esse alimento espiritual a cada um dos seus entes amados, para colocá-lo ele na devida condição ou posição de saber caminhar no mundo em que vivemos. Veja a nossa maior necessidade, a nossa responsabilidade com os nossos entes queridos. É claro que cada um tenha o seu livre-arbítrio e muitas vezes, por mais que nós ensinamos, essa criatura sai do rebanho, vai para escanteio, né? Não quer assumir aquela responsabilidade. Mas vamos entender o que Jesus ensinou. Ele ensinando ao povo que ele levava um sem número de ovelhas, o seu rebanho, para o aprisco, para o repouso, mas uma só se afastou do rebanho. Mas vezes dentro do nosso lar nós não temos só uma só, temos outros também, né? Que está fora, mas que ele deixa lá as 99, Jesus deixou as 99, de 100 deixou as 99, que já estava bem encaminhada, e foi em busca daquela que estava fora do rebanho. Veja a nossa responsabilidade tamanha que nós temos com aqueles entes que convivem conosco em nosso lar. Então, esse ente pode ser um amigo lá fora também, que está passando por um momento que você chega com muita calma, né? Muita resignação, muito amor, numa conversa amistosa,
de levar esses ensinamentos àquela criatura que também é filho de Deus. Veja que Jesus disse que deixa as 99 ovelhas, vai em busca daquela ovelha perdida, né? Como nós somos todos filhos de Deus, então muitas vezes o amigo lá fora está precisando da nossa compreensão, do nosso amor. E para finalizar, prezados irmãos, nós vamos fazer essa última pergunta. O que se deve fazer para o desenvolvimento da intuição? O campo do estudo perseverante, com o esforço sincero, é a meditação sadia, é o grande veículo de amplitude da intuição em todos os seus aspectos. Então, com essa resposta de Emmanuel, nós trazemos para todos vocês, prezados irmãos, que não tem um campo melhor e perseverante de que a continuação do nosso estudo cada vez mais do Evangelho de Jesus. Essa é a fonte necessária para a nossa condição de vida na Terra, para quando partir desse mundo de provas e expiações, através dessas experiências vividas na Terra, possamos voltar com algo mais do conhecimento para uma vida melhor no mundo espiritual. Quero deixar o meu abraço fraterno a todos vocês e vamos rogar ao Senhor do Universo, nosso Pai de infinita bondade, através da prece, que abençoe a todos, né? Que derrame sobre todos vocês, prezados irmãos, as bênçãos necessárias para que, trazendo a calma, sabendo manifestar o amor, possamos, ao sair daqui, deixar lembrança sadia pela a nossa condição de ter ensinado aos nossos entes queridos. Pai nosso que estás no céu, santificado é teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas faltas, assim como nós perdoamos as que não têm ofendido. Não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentação, e livra de todos os males, hoje e sempre. Amém. Que Deus, nosso Pai de infinita bondade, Jesus, meio Rabi da Galileia, abençoe a todos nós, hoje e sempre, que assim seja.